Eu sou o DJ Henrique Amaral, me despeço, vamos encerrando agora, excepcionalmente hoje, mais cedo, o Boomerang. Então, especialmente a partir de agora, começando o DQD. Valeu, moçada! CYC 569, Rádio Interativa FM 94,9 MHz. Interativa! A partir de agora, na Interativa, DQD. Interativa! Olá, boa tarde, 16 horas e 59 minutos. Vamos começar essa edição extra do DQD, que começa agora, como você já sabe, com uma entrevista exclusiva com o candidato, o pretenso candidato à presidência Jair Bolsonaro. Está ao vivo aqui conosco, uma entrevista exclusiva. A gente já queria agradecer de antemão o delegado Valdir, que conseguiu essa façanha, delegado. Obrigado pelo carinho. Boa tarde. Na verdade, o mérito é todo Bolsonaro que se propôs a vir aqui, né, na rádio maior audiência em Goiás. O cara aqui é ele. Quem sou eu para desobedecer uma ordem do delegado Valdir? E tem um major do meu lado também. Tem um major do meu lado também, o Vitor Hugo aqui, ó. Verdade. Se eu passasse pela Interativa. Tá certo. A gente tá sabendo que os compromissos estão bem apertados, Bolsonaro, porque são muitos compromissos. Você acabou de vir de uma carreata, entrevistas, parece que há palestras também, então a gente agradece bastante a sua presença. Temos aqui a condução do jornalista Adalto Alves a partir de agora, e você continua mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 994894662, você ouvinte. Já temos algumas perguntas preparadas, o pessoal está mandando áudio via WhatsApp, nós vamos colocar no ar para que o senhor possa responder diretamente ao ouvinte. Adalto, por favor. Muito bem, deputado, seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu só gostaria de deixar bem claro assim logo no começo que a gente não está aqui nem para puxar o saque, nem para agredir o pré-candidato, muito pelo contrário, porque o deputado Jair Bolsonaro tem uma militância que muito aguerrida, muito apaixonada, né? E não são robôs. Claro, bom, certamente. Delegado Valdir não é robô. Não, delegado Valdir existe, está aqui presente, participando com a gente. Então, eu só queria deixar claro que assim, a gente tá aqui só para fazer perguntas e a provocação faz parte da brincadeira, e eu acredito que durante a campanha o senhor já deve estar calejado para receber esse tipo de informação. Mas a gente começa por uma pergunta que já devem ter feito ao senhor assim inúmeras vezes, né? O senhor foi denunciado recentemente pela Procuradoria-Geral da República por racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs, e olha que não é pouca coisa. Faltou botar marcianos aí, extraterrestre. Faltou extraterrestre. Saci Pererê também. Jupiterianos e etc e tal. O senhor é racista, deputado? O meu sogro é o Paulo Negão. Eu tenho uma filha que é neta dele, afrodescendente. Ué, eu sou racista por quê? Eu não estou entendendo. Qual a acusação de ser racista? Eu sou contra cotas. Esse que é o grande problema. Agora, onde começou tudo isso? Começou no programa do CQC em 2012. Onde eles editaram as perguntas de forma covarde. Sou Marcelo Tarso, uma pessoa sem caráter. Foi feita uma pergunta da Preta Gil e eu respondi. E em cima dessa resposta, ele mudou a pergunta da Preta Gil. A pergunta foi feita o seguinte: como você se comportaria se teu filho se relacionasse com um gay? E eu respondi. Só que a pergunta que ele botou: como seu filho se relacionaria caso se relacionasse com uma negra? E daí o que aconteceu? Foi pro Supremo, fui denunciado, me transformaram em réu também. E daí nós pedimos a fita bruta. Mesmo quando dá um problema na tua estação aqui agora, você tem um prazo para ter a fita arquivada aqui, certo? Tem um prazo. E você não apresenta a fita. E o que o Marcelo Tais, o programa CQC, disse? Que a fita foi reutilizada. A canalice. Bem, acabou, foi arquivado. Agora me referi a um afrodescendente que eu conheço ele, com pesar 7 arrobas. A brincadeira eu fiz com ele, 7 arrobas. Eu ofendi todos os negros. Em cima disso, ela botou ofensa às mulheres. Onde é que eu ofendi uma mulher na minha vida? Me responda. Maria do Rosário? Dizer que não estuprava porque não merece ofendê-la, e ela estava defendendo o estuprador, Champinha, que matou uma menina de 17 anos de idade, tá certo? E ela me chamou de estuprador. Você queria que eu tivesse sangue de barata? Eu dei uma resposta para ela. Eu estava defendendo as mulheres desse crime. E a Maria do Rosário, ao contrário, queria que esse marginal que estuprou e matou uma menina fosse condenado apenas à luz do ECA. O que mais que eles botam ali? Me acusam mais do que? Índio. Eu não quero mais reserva indígena no Brasil. Nós já temos uma área maior que a região sudeste, né, que a região sudeste, demarcada como terra indígena. Chega! Nós vamos demarcar todo o Brasil. Demarque a Barra da Tijuca, eu concordo em demarcar o Brasil todo.
São 5h04, estamos ao vivo entrevistando Jair Bolsonaro. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 994894662 fazendo sua pergunta. Grave um áudio com a sua pergunta. Queremos lembrar também que estamos transmitindo ao vivo nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Por favor, Adalto. Adalto, deixa eu só fazer um detalhe, se você me permite participar. Por gentileza. Quantas denúncias tem por corrupção contra o Bolsonaro? Nós vamos começar a ficar discutindo nessa campanha eleitoral projeto de governo para mudar o Brasil, ou nós vamos ficar batendo a tecla apenas em relação a assunto A, B, C, D? Eu acho que nós temos que discutir a nossa economia, a questão da segurança, são 70 mil mortes por ano, 60 mil mortes por ano, a educação, né? Então eu penso que esse é o caminho. Vale a pena, lógico, faz parte da matéria de vocês, né? Agora, tô lá, são rótulos que botam em mim. Será que eu sou tão mal assim? Tá todo mundo rotulado, né? Agora, mulher. Com relação... Eu não gosto de mulher, então eu sou gay. Se eu não gosto de mulher, eu sou gay, ué. Eu gosto de homem. Pegando o gancho do delegado Valdir, temos aqui várias perguntas já. Vamos começar a botar no ar as perguntas de ouvintes sobre vários assuntos. Exatamente o que o delegado Valdir estava falando sobre pauta de governo, né? Como disse o delegado. A primeira pergunta, Bolsonaro, é sobre imigrantes venezuelanos. Primeiro a gente ouve a pergunta do ouvinte e a resposta é sua. Ok, vamos lá. Boa tarde, pessoal da Rádio Interativa. A respeito dos venezuelanos, se ele foi eleito em 2018 e assumir em 2019, qual a posição dele em relação à imigração ilegal desses venezuelanos para o Brasil? Boa tarde, meu nome é Gustavo. Gustavo, boa tarde. Eu estive por 2 vezes em Roraima, uma 1 ano e meio e outra aproximadamente 1 mês, tá? Realmente, essa questão tá um problema enorme para o estado de Roraima, tá certo? O que nós precisamos nessa questão aí? Buscar fazer um campo de refugiado, um primeiro momento. A governadora agora propôs o fechamento da fronteira. É uma medida inócua. Fechar como? Uma fronteira enorme daquela seca, sem água, sem nada. Outra, tem a questão humanitária sim, mas não podemos levar o caos para Roraima e basicamente para Pacaraima, que é uma cidade ali no limite da fronteira. O que o Brasil tem que fazer? Tem que fazer pressão em cima do governo Maduro da Venezuela. Esperou acontecer o quê? O Maduro expulsar o nosso embaixador, temos que propor medidas para que o governo realmente lá se torne democrático. A primeira medida é suspender do Mercosul. Tem uma cláusula, cláusula democrática, que ações nesse sentido, você suspende esse país do Mercosul. Tem que começar por aí. Agora, vem aquelas pessoas, né? Ele é maldoso, ele é xenófobo. Meu Deus do céu. Só entra na tua casa quem você quiser. O Brasil é a casa de todos nós. O povo de Roraima está com problema. Já tinham e foram agravados os problemas, inclusive sanitários. Doenças chegando lá, que vão se espalhar pelo Brasil, porque a proposta do atual governo é simplesmente mandar para alguns estados, em média, 350 enfrentando por dia lá. 5h07, estamos ao vivo entrevistando o Jair Bolsonaro. Você pode mandar sua pergunta, áudio gravado, tá, gente? Não adianta escrever, porque eu não vou conseguir ler todas as mensagens. São centenas de mensagens que chegam ao mesmo tempo, não dá para ler uma por uma. Então mande o áudio, que a nossa produção vai separar e editar direitinho pra gente colocar no ar. Segunda pergunta, falando sobre como lidar com críticas, deputado. Vamos ouvir. Muito boa tarde, galera da IN. Aqui é o Johnny do Uber. Queria perguntar ao nosso futuro presidente do Brasil aí, como ele lidar com as críticas aí do pessoal aí, com essas histórias de racismo, de que ele não gosta dos homossexuais, como ele lidar com todas essas críticas aí. E boa sorte, Jair Bolsonaro, tamo junto. É melhor a galera Jair se acostumando. Eu já vi que ele é simpático, a minha pessoa. Obrigado aí, um abraço a todos do Uber aqui do estado aqui. Você tem que estar preparado para isso. Falam para absurdo é meu comando, como eu brinquei agora há pouco, né? Se eu não gosto de mulher, então eu gosto de homem. Vou casar com o delegado Valdir aqui, quem sabe aqui, né? Tá anunciado o casamento aqui. Então são os rótulos. Eu queria que alguém me apresentasse um áudio, uma imagem minha criticando mulheres. Queria, a não ser esse caso, Maria do Rosário, que todo mundo sabe o que aconteceu. Um áudio meu criticando negros. Você não pode fazer uma brincadeira mais no Brasil? Tá? Me criticando o quê? Índios. A minha crítica é: o índio não tem poder de fazer lobby. Como é que tem tanta terra para ele? O que está em jogo? Está em jogo as riquezas que tem em seu subsolo. ONGs externas é que faz esse trabalho no Brasil. Então é isso que acontece comigo. Agora, tem que estar preparado, pancada virar e muito mais. Ainda mais porque eu, tirando o Lula fora, né? Eu estou em primeiro lugar em pesquisa. Então o pessoal se une, todo mundo, e dá pancada em mim. Pois é, a senhora acha que o Lula vai ser candidato? Olha o que acontece. A gente fala muito em lei. A lei existe para que nós possamos
é apartar da sociedade aqueles que não estão de acordo com a maioria. E temos uma lei, a ficha limpa, que foi no governo do PT dizendo que condenação em segunda instância, você é inelegível, ponto final. Então o Lula tem que estar fora, não é porque eu quero, né? Ou porque alguém não queira, não interessa. Está na lei e ponto final. Agora, o Lula, antes de ser preso, está fazendo uma caravana ali pelo Rio Grande do Sul. O senhor também está viajando pelo Brasil. Isso não é campanha extemporânea? Não é proibido pelo TSE? Não, a atuação do deputado federal é em todo o Brasil e não apenas dentro do seu estado. Tenho viajado com recurso próprio. A imprensa bate em mim dizendo que eu uso o recurso da Câmara. Inclusive, há poucos dias, né? Um jornal do Comércio do Paraná falou que eu gastei R$500 mil com esse tipo de viagem. Mas não apresenta nada comprovando, porque está tudo aberto. Tem um site de transparência da Câmara, está tudo aberto. Mentira desse jornal. E eu tenho que explicar em todo lugar que eu vou que não estou gastando dinheiro na Câmara, como agora aqui em Goiás. 5h10, mais uma pergunta sobre violência e segurança. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber dele o que ele tem de efetivamente para a questão da violência, porque ele adora falar sobre violência, mas o estado dele é o estado mais violento, um dos estados mais violentos do Brasil, que a polícia mais mata e também que a polícia mais morre. Ou seja, ele não consegue resolver nenhum o problema do estado dele. Queria saber qual que seria a solução para o Brasil. Com todo o respeito que eu tenho a você, eu não sou governador do estado. Eu não tenho o comando da Polícia Militar e Polícia Civil do estado. Sou um deputado, sou um entre 46 deputados federais. Então a pergunta foi completamente mal formulada, com todo o respeito que tenho a você. Eu tenho do meu lado aqui um delegado. Falaria de segurança melhor do que eu. O problema da insegurança está em todo o Brasil. Como é que nós chegamos a esse ponto? Política equivocada de direitos humanos, questão política de desencarceramento. O governo faz um mutirão para botar 50 mil vagabundos na rua. E você sabe, quando você é preso no Brasil, você cumpre um sexto da pena, um percentual próximo disso, e é posto em liberdade. As audiências de custódia, que hoje em dia o policial prende o elemento, e no máximo 24 horas, em torno de 50% desses marginais são postos em liberdade. Inclusive gente... Há pouco, a imprensa noticiou aqui, o elemento foi preso com 0,5 tonelada de cocaína, em 4 meses estava na rua. Você tem que mudar a legislação, você tem que dar retaguarda jurídica para o delegado Valdir poder trabalhar, né? Se ele voltar ativo aqui, espero que não, espero que continue lá em Brasília por muito tempo. O que é retaguarda jurídica? O policial cumpriu a sua missão, acabou, se matou 1, 2, 3 ou 4, com 1 ou 50 tiros, que se exploda. Ele tem que ser condecorado e não processado, porque cada vez mais você desestimula o policial a trabalhar. Em consequência, o que acontece com a bandidagem? Fica à vontade. E mais ainda, você que fez essa pergunta pra mim, eu acho que você tem maturidade, tem maturidade, e talvez gostaria de ter uma arma dentro de casa. Por que você não pode ter uma arma dentro de casa? Eu sou favorável a ter uma arma dentro de casa. Quando se fala em mulher, aproveitar o momento, né? Se as mulheres estão me ouvindo, vocês preferem ter um pedacinho de papel no bolso escrito lei do feminicídio ou uma pistola dentro da bolsa? Responda! Tu acha que o papelzinho vai te afastar um elemento que vai fazer uma maldade contigo? Nós estamos num país que está em guerra. Vocês da imprensa, como regra, dizem isso. O Brasil está em guerra. Que país é esse onde só o bandido pode atirar? Nós, do lado de cá, os policiais, bem como a população, caso se sinta ameaçado dentro de casa, ou para aqueles que têm um porte de arma, possam reagir também. Sem poder reagir, a violência realmente não tem como dar jeito. Agora, não pretendo ser candidato ao governo do Rio de Janeiro, não, tá ok? Ô, deputado, o senhor já escolheu o seu candidato a vice? É o Magno Malta? É possível, né? Estamos conversando. O partido dele, o PR, a maioria dos parlamentares são favoráveis. O Magno Malta tem uma reeleição tranquila lá no Espírito Santo para o Senado. Ele está analisando. Se ele não aceitar, dificilmente vai aparecer outro, de outro partido, e a gente vai ter que ter uma chapa pura, escolhendo alguém do próprio partido para ser meu vice. A Rádio Interativa está transmitindo ao vivo, entrevistando ao vivo Jair Bolsonaro. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp 994894662. Deputado, mais uma pergunta sobre administrar. Boa tarde, Interativa. Aqui é Ricardo Aparecida de Goiânia. Minha pergunta vai para o Bolsonaro. Bolsonaro, eu não duvido, eu sou um microempresário. Eu não duvido que você tenha boas intenções. Não duvido também da sua idoneidade, certo? Acho suas ideias até necessárias para o Brasil em diversos aspectos. Mas minha pergunta vai politicamente. Como que você imagina que um partido tão pequeno, com tão poucos aliados, você vai conseguir administrar a máquina pública sem bater de frente com o legislativo? Essa é a minha pergunta. Tudo bem.
Antes de mais nada, só complementando a pergunta, com relação à campanha, quer dizer, como é que fica o horário? Quanto tempo o senhor vai ter de horário no rádio e na TV? O voto, não é, com todo respeito a todos os eleitores do Brasil, não é problema meu. O voto depende do eleitor, ele que tem que analisar. Tá? A questão de governabilidade, o colega fez a pergunta aí. Partindo da tua lógica, deveríamos ter alguém eleito do presidente do PT, do PMDB ou do PP, ou do PSDB, que são os partidos maiores da Câmara. Você quer que o teu país continue sendo administrado com gente desse partido? Há poucos dias a Marina Silva disse, né? Caso eleita, governarei com os melhores quadros do PT ou do PSDB. Eu quero saber quem ela vai buscar na cadeia para ajudar a compor o seu governo. Começa por aí. Então o que acontece? Nunca nenhum partido teve maioria na Câmara. Quando muito teve o equivalente, próxima ali a 20%. Buscou compor. Compor como? Entregando ministérios, entregando estatais, entregando bancos oficiais para partidos. E esses partidos aceitaram, indicaram essas pessoas para quê? Para bem administrar ou para que os seus apadrinhados, seu grupo político desse bem? O seu grupo político desse bem, tanto é verdade, está cheio de gente envolvida aqui na Lava Jato. Ou nós fazemos diferente ou não fazemos. Com todo respeito à sua pergunta, muito obrigado pelas palavras elogiosas, mas nós temos que tentar mudar. Não é fácil mudar. Junto com o delegado Valdir, entre outros, no Parlamento Brasileiro, está um grupo próximo de 50, né? Vai chegar a 100 até o meio do ano, com toda certeza. São parlamentares quase todos com muita chance de reeleição e nós queremos governar o Brasil sem o toma lá da cá. Nós devemos ter um time, né? Onde o presidente vai escalá-lo de ministros competentes. Contra a questão da economia, tem o Paulo Guedes, a questão da defesa, um general oficial de 4 estrelas, ciência e tecnologia, que eu duvido quem seja o ministro, mas pretendemos, quem sabe ali botar alguém do perfil do Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, o elemento que entende do assunto, ele é pesquisador, tá certo? Ele é quase que um cientista, é gente que entenda do assunto para poder realmente, cada área, poder produzir algo para o Brasil. E eu não sei o nome de 20% dos ministros, quem dirá, com todo respeito a vocês aqui que estão nos ouvindo, duvido. É isso que nós queremos para o Brasil? Continuar negociando dessa maneira? Isso é governabilidade? Nós estamos há 30 anos nessa mesma tecla. Tais partidos, né? Acabou a eleição. O presidente vai para um canto, pega os maiores partidos e entrega diretorias de banco, estatais, ministérios, e a confusão que está aí. Pegue aí os áudios do Alberto Youssef, meu ex-partido, né? Alberto Youssef falando sobre os deputados do meu ex-partido. Tinha colega meu que ganhava por mês, segundo ele, 250 mil reais. Por quê? O governo do PT resolveu comprar o meu partido, entregando diretoria da Petrobras. O Alberto Youssef, outro delator, quando se dirigiu ao meu ex-partido, também disse o seguinte: apenas 3 deputados não pegavam dinheiro na Petrobras. O colega que fez a pergunta, eu entendi o seu espírito, mas essa é a forma, como eu te disse agora, de governar. Nós temos que tentar mudar isso daí. Olha, votar em mim, não estou pedindo voto não, né? Comigo pode dar errado, pode, mas com os outros já deu errado. Mas como é que se evita uma política do toma lá da cá com esse congresso fisiológico? É dessa forma que eu falei aqui, devemos chegar a 100 agora e pretendemos, né? No período, os deputados mais antigos quase não tem mais ninguém lá. Eu sou bastante antigo na Câmara. Você acha que vai haver renovação nessas eleições? Não vai haver muita renovação, até pelo fundaço, né? Aquele fundão democrático de mais 1 bilhão e 700 milhões. Para quem vai essa grana? Para deputado que tem mandato. E lá tem partido lá que você fala o seguinte: nós aceitamos coligar. Tudo bem, mas não aceitamos botar dinheiro em campanha para presidente. Eles querem botar dinheiro para campanha para deputado federal. Que esse deputado federal é que vai dar no futuro tempo, televisão e fundo partidário. Desculpa aqui, é um negócio, meus amigos, é um negócio. Temos que tentar mudar isso daí. Pode impressionar como vai governar? Pode, mas me digam como nós podemos fazer diferente. Se não tem jeito, vote nesses, né? Por exemplo, o PSDB, o Alckmin disse que já fez acordo com 7, 8 partidos. Ele disse que é tudo republicano, tá? Mas nós sabemos como governou no passado, como esses partidos governaram no passado. É para fazer a mesma coisa? Por favor, votem em outro candidato. 5 horas e 18 minutos, a Rádio Interativa está transmitindo e
Eu ia falar interrogando, Valdir. Quase interrogando. Tá pegando a minha mania de delegado. Está entrevistando o deputado Jair Bolsonaro. Temos várias mensagens de ouvintes mandando pergunta pelo nosso WhatsApp, 994894662. Eu vou dar prioridade aqui, com a licença de todos os ouvintes, ao nosso colega Pablo Costa, jornalista Pablo Costa, que participa aqui da nossa equipe de jornalistas da rádio, que tem uma pergunta para o Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, pessoal. Aqui é Pablo Costa, do Papo Cabeça. Queria mandar uma pergunta aí pro deputado Bolsonaro. Gostaria de saber qual reforma da Previdência o deputado defende e se essa reforma engloba militares e o pessoal do Judiciário. Qual modelo de reforma da Previdência o senhor tem? Muito obrigado, boa tarde. Olha, a melhor reforma não é a que eu quero e nem a que você quer. É aquela que passa na Câmara e no Senado. Não adianta você ter uma proposta maravilhosa e vai precar lá. Quando o Temer anunciou a dele, eu estava no Piauí. Falei lá, não vai passar. Propunha lá 65 anos de idade para o homem. A expectativa de vida no Piauí é de 69 anos de idade, começa por aí. Você tem que arrumar devagar as coisas, não adianta você botar um remendo novo numa calça velha. No meu tempo, quando eu era garoto, meu pai com a minha idade... Ele é fera. O meu pai com a minha idade, parecia que tinha 80 anos botar hoje em dia. remendo novo numa calça velha. Mas não vai dar certo, vai estourar tudo lá. Você tem que começar a reforma pela pública. Você falou judiciário e militares, né? Inclusive já discuti a questão dos militares da reforma, e aí entraria a polícia militar também, né? Somos militares, nós, das Forças Armadas, os policiais militares do Brasil e os corpos de bombeiros militares. O pessoal fala, único, né? Vai ter que no final da carreira 5.500. Falei, tudo bem, quer 5.500? Mas a minha equipe, hein? Então vamos dar direito à greve. Já imaginou, prezado Major Vitor aqui, o seu batalhão de forças especiais na rua em greve, com o fuzil cruzado no peito, né? Ou um regimento de cavalaria com seus tanques na rua. Olha só. O 13º, né? O militar tem hora. Nós fomos o último a ter o 13º, em 86. O militar tem hora para chegar e não tem para sair. Tá? Estamos no Rio de Janeiro agora nessa operação Mandrake do Temer aí, de combate à violência, tá certo? E nós somos requisitados para, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer situação, sem hora extra, ninguém quer hora extra, ninguém quer fundo de garantia. Agora, se é para tratar igualmente lá no final, todos vamos tratar igualmente aqui para trás também. Então, questão do judiciário, questão de teto, você tem razão. Agora, temos que contar com o apoio do Supremo Tribunal Federal, até porque o teto já está na Constituição. Sabemos que muitos juízes aí ganham aí o dobro do teto, botar um ponto final nisso. Reconhecer acima do teto, posso receber crítica. Quem já teve uma aposentadoria e vai ser deputado federal é outra história. Eu acho que poderia acumular, não estou defendendo a minha classe, não. Você pode ver, um juiz aposentado, ele ganha 30 mil por mês, vai a Brasília e não vai ganhar nada, porque já está no teto. Então o teto dentro de cada cada profissão em si tem que ter. Preserva apenas algo no tocante, caso ele já tenha uma outra aposentadoria. 5h22, deputado, me despeço. Eu vou passar o comando aqui pro dono do programa, pro comandante do programa, que é o meu colega aqui, Henrique Augusto, que segue com o DQD. André Rodrigues também já está chegando. Eu vou deixar uma pergunta pro senhor, pro deputado, sobre presídios, enquanto a gente troca a equipe aqui. Obrigado pela presença mais uma vez. Vamos lá. Boa tarde, Rádio Interativa. Boa tarde, Bolsonaro. Eu me chamo Ulisses. Nas entrevistas, nas redes sociais, eu vejo ele muito falando sobre prisioneiro aí que cumpre pena e tem mordomia nessas cadeias. Eu como cidadão, acho um absurdo. Eu pago um imposto alto com mordomia, direito a ligar celular e muito mais. Também queria saber se realmente ele vai acabar com esses direitos humanos, porque os direitos humanos alisa muito vagabundo. E tem gente que faz crime de absurdo de crime aí e continua solto. Essa é a minha pergunta pro Bolsonaro. Olha, eu sou radicalmente contra a atual política de direitos humanos no Brasil. Sistema carcerário, nós sabemos que é um caos. Lá é antessala do inferno. Mas eu costumo dizer, só não fazer besteira que tu não vai pra lá. Tá pior do que quem tá lá dentro, muitas vezes é um pai ou uma mãe que tá chorando a morte do teu filho o tempo todo, tá lá embaixo da terra. Inclusive no Rio de Janeiro, meu estado, né, que eu não tenho poderes lá, a Assembleia Legislativa aprovou vale transporte para o parente de preso visitá-lo. Acredite se quiser. Ele vai visitar agora, tem um vale transporte parte do estado. Agora, sistema carcerário, se a gente puder implementar a Previsa Agrícola,
Se puder, hoje em dia o preso trabalha, mas você tem que, mais do que trabalhar, tem que obrigá-lo a trabalhar, sei que está proibido na condição, tá? E botar um regime lá semelhante ao americano. Direito de preso é não ter direito, ele perdeu o seu direito quando foi condenado, lá para dentro ele vai cumprir a sua pena, e o objetivo da pena não é reinseri-lo à sociedade, é retirá-lo do meio de sociedade, é tirar um cara que está estuprando do meio de sociedade para não estuprar mais e vai ser preso. Essa é que é a intenção. Não tenho pena dele não. Agora digo uma coisa, se eu for dono da cadeia um dia, entre investir numa escola, num presídio, vou investir na escola. Presídio é problema de quem fez a besteira. Agora 17h24. Agora sim, informação começando o DQD aqui, né? André Rodrigues já na mesa com a gente. O Adalto já estava aqui desde o começo com essa entrevista exclusiva, o deputado Jair Bolsonaro. A gente com um pré-DQD. A gente vai para um breve intervalo comercial, muitas mensagens dos ouvintes. E aí eu vou fazer um desafio para você, deputado. A gente tentar 30 segundos cada resposta para ver se a gente mata umas 10 respostas aqui, porque tem muita mensagem de ouvinte que participa pelo WhatsApp Interativa 994894662 e eu tenho certeza que André Rodrigues também tem uma pergunta para o deputado. Voltamos já em 3 minutos. Um final de semana completo para sua mãe ficar ainda mais top no Castros Parque Hotel, o mais tradicional da cidade. Serão 2 dias de muitos mimos, hospedagem em uma suíte dos sonhos, pacote energizante do Mandarim Spa Urbano, massagem com pedras quentes, hidratação com parafinas para os pés e mãos e uma produção completa da Posê Setor Oeste, com depilação, unha, hidratação, escova e maquiagem buscando o brilho, a beleza e a autoestima de nossas divas. E no domingo, você vai almoçar com todas as honras de uma super rainha no restaurante IP do Castros Hotel. Para participar é muito fácil. Mande seu nome completo e o da sua mãe no WhatsApp 999949494. Sorteio será no dia 10 no TQB. Uma jogada no Castros Parque Hotel, o melhor da cidade. Posê Beleza, seja feliz, seja Posê. Anexo ao Castros Hotel, Mandarim Spa Urbano, no Castros Hotel. Não importa o sonho, se quiser vai conseguir. O consórcio Cefopa tá aí pra garantir. Quando a vida pede é melhor não discutir. Consórcio Cefopa, 50 anos. A vida passa. Com o Consórcio Cefopa, você realiza. Consórcio Cefopa. Em Goiânia, 3088-1100. Liberdade. Viu? Foi só falar nela que uma sensação gostosa tomou conta de você. Viver com liberdade é um dos nossos desejos mais puros. Nascemos com ele. Esse é o jeito Jardins de Viver. Aguarde. Em breve, mais uma vez, vamos construir o melhor lugar para você viver com a sua família. Vem aí o novo endereço da Liberdade. Jardins, a diferença entre morar e viver. FGR Urbanismo. Interativa indica. A dica é Belém, uma cidade que me encantou, principalmente pela gastronomia, mas os lugares também são bem legais. A capital paraense oferece um contraste de uma arquitetura colonial que convive bem com avenidas e prédios modernos, e uma riqueza natural fantástica. Na orla dos grandiosos rios Guamá e Guajará, tem o Ver o Peso, que é a destilação de toda a gastronomia paraense. O que você precisar, você encontra. Só é preciso tomar cuidado com algumas armadilhas para turistas. Trouxe de lá temperos e iguarias para meu novo sanduíche de peixe frito com açaí. Se ficou bom, só tem um jeito de descobrir. Eu sou o Lucas Cabral, chefe-diretor do Estúdio Burger. Oferecimento: Estúdio Burger, hambúrgueres, ambiente e vida com personalidade. Atenção passageiros com destino à modernidade. Em breve, o setor aeroporto ganhará um novo jeito de viver bem. Vem aí um empreendimento para dar o play na sua qualidade de vida. Realização Terral, Total e Sons. Interativa. Vem aí, informação. Oferecimento Clínica Lifeman. Você sabia que impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido tem tratamento? O homem de hoje cuida da sua saúde e performance sexual. Clínica Lifeman. Sexualidade masculina. 4003-3161. Dr. Alexandre Andrade, CRM 21090. Devido à entrevista, não teremos informação deste bloco.
número 1 absoluta nos carros, de volta. Entrevista exclusiva, deputado federal Jair Bolsonaro, aqui nos estúdios da Interativa. André, você tem alguma pergunta? E a gente vai partir aqui para a pergunta dos ouvintes e revezando as perguntas da mesa. Fala, André. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao deputado. Bom dia ao nosso querido Valdir, Adalto. Bom dia, obrigado, irmão. Primeira pergunta. Corintiano, viu? Infelizmente. Primeira pergunta, meu caro Jair Bolsonaro, de dizer que pessoalmente isso é mais simpático. E o ouvinte, que não está nos assistindo pela transmissão, o relógio do deputado vale no máximo uns R$15. É um relógio muito vagabundo. Eu compro R$200 a dúzia no Rio. Tá, eu acho um fã, amba, né? eu dou pro um fã. E deixa eu falar, deputado, o senhor como militar que foi, ou por outra, militar que o senhor é um cumpridor de regras, não é? Isso aí não há dúvida. Porém, o senhor não sente vergonha de fazer campanha antecipada, assim, na cara dura? Olha, pela lei eleitoral... descumprir essa regra na corrida eleitoral? Pela lei eleitoral, você não pode pedir voto. Sim. Ponto final. O deputado federal tem a sua base no Brasil todo. E assim eu cumpro o meu papel. Vou para os estados, sempre fui, não é agora não. Comecei, logicamente, a acelerar 3 anos para cá. Agora, não peço voto para ninguém, vou nas regiões, falo dos problemas, né? E discutimos e o pessoal acredita em mim. Tanto é que eu não tenho um partido grande, não tenho tempo de televisão, não tenho fundo eleitoral, eu não tenho nada. Você já foi multado quantas vezes? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Nenhuma vez. E não gasta dinheiro público então, e não usa o jatinho. Então, não usa o jatinho. as multas que anunciaram para o senhor... Não é verdade. Não existe nenhuma multa sequer protocolada no Tribunal Superior Eleitoral. Nenhuma. Zero. Inclusive, quando começaram outdoors a aparecer pelo Brasil, sim, o ministro Luiz Fux decidiu que aquilo era uma manifestação popular, desde que não tivesse escrito lá presidente ou 2018, não tem problema nenhum. Aqui na Interativa, 5h30, a gente tem uma mensagem. Você quer complementar? Por que os outros não fazem o que eu faço? Eu sou bem recebido em qualquer lugar, manda os outros anunciar que vão descer no aeroporto, pra ver se alguém vai esperar lá pra... Porque campanha antecipada tem feito o senhor e o Lula, basicamente, né? Os outros candidatos estão... Não, o Lula agora o Lula não faz mais. Agora não dá, né? Revolvada, pedrada. Pô, pelo amor de Deus. Mas ele tentou, como o senhor, burlar a justiça eleitoral com esse migué de, não peço voto, mas estou percorrendo o Brasil. Dá César o que é de César, deputado. Sabe qual é a intenção Isso é passar uma rasteira no bom senso. Não é não. Não é não. O povo gosta de mim, eu tenho que atender o povo. Mas o povo gosta do senhor, é indubitável. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas que o senhor não está sacaneando na lei eleitoral, você tá. Ou, por exemplo, então vocês são coniventes com a minha sacanagem aqui. Então, porque a gente quer vamos montar a rádio. Vamos montar a rádio. Perdeu o emprego! Perdeu o emprego! Tem que mudar a rádio mesmo. Vamos dividir essa montanha. Agora, não, mas calma, a próxima entrevista vai ser com Lula. Lá em Curitiba. Vamos levar a equipe inteira. Você vai na Papuda? Na Papuda? Vai em Curitiba? Você vai a Curitiba? Vai levar chocolate e iogurte lá pro Lula. Tem que levar. Não, na camisa do Corinthians. Vamos com a mensagem de voz. José Luiz, apresentador dos programas Falando Sério, Papo Cabeça, participa conosco e manda a sua pergunta aqui pra gente. José Luiz no ar. Boa tarde, José Luiz falando. Gostaria muito de estar aí no estúdio, mas infelizmente estou em deslocamento, voltando da Rádio Interativa de Jataí. Muito obrigado, delegado Valdir, pelo empenho, né? Eu há muito tempo falei da nossa vontade de entrevistar Jair Bolsonaro, recebê-lo assim como já recebemos outros pré-candidatos. O delegado Valdir está aí cumprindo a promessa. E eu gostaria primeiro de agradecê-lo, Bolsonaro, pela presença na Rádio Interativa. O senhor está vendo que está no DNA da Rádio Interativa, está no nome, a interatividade com os ouvintes fazem metade do nosso conteúdo. E gostaria de fazer uma colocação. Na medida em que o senhor fala que a cadeia é apenas para retirar o preso de circulação, aquele indivíduo perigoso, como é que fica a situação, uma vez que nós não temos prisão perpétua no Brasil? Mais cedo ou mais tarde vão sair, e geralmente piores do que entraram. Eu digo que o primeiro objetivo é tirar o elemento do convívio da sociedade. Se você bota um estuprador com 30 anos de idade na cadeia, com 30 anos na cadeia, ele cumpre 30 anos, eu acho que com 60, mesmo com Viagra, ele não vai ter essa disposição toda para cometer seu crime, tá ok? E ele, por exemplo, você bota com 40, ele cumpre 20, com 60 vai praticar mais assalto à mão armada por aí. Não vai ter disposição mais para puxar carro por aí. Você tira o elemento
dessa vida criminosa por uma questão fisiológica. É por aí que o meu entendimento. Ô, deputado, agora, se for possível você recuperar o cara, dar uma profissão, tudo bem. Eu não sou contra você ter uma televisão na cadeia, para o preso lá, ter programas que realmente possam evoluir e levá-lo para uma profissão, tá ok? Deputado, o senhor é muito criticado por não conhecer de economia, e hoje nós temos um dado aí que o desemprego cresceu no Brasil nos 3 primeiros meses, temos hoje 13 milhões e 600 mil desocupados no Brasil, segundo dados oficiais. Como é que o senhor pretende fazer para levantar a economia, ou seja, para a gente começar a sair dessa recessão que foi colocada? Graças a Deus eu não entendo de economia. Que Dilma era economista e levou o caos à economia no Brasil. Ok? Você tem que ter humildade. Quando eu falei que não entendia de economia, eu pensei que a grande mídia fosse entender como um gesto de humildade. Assim como eu não entendo de medicina. Eu e o Vitor Hugo aqui entendemos de Forças Armadas, de Exército, de eliminar o inimigo, exatamente o contrário. E então não tem que ter conhecimento de medicina para indicar o ministro da Saúde. A mesma coisa que eu de agricultura. Também não entende de agricultura? Ou querem que eu entenda de agricultura? É complicado esse negócio. Temos um bom economista que nos aproximamos, é um cara conhecido dentro e fora do Brasil, que vai tratar dessa política. E assim serão os nossos ministérios, né? Com pessoas que realmente entendam do assunto para poder dar um retorno para todos nós. Vamos com agora as mensagens dos ouvintes aqui. Vou fazer aquele desafio com você, deputado, da gente tentar ser o mais sucinto possível em cada resposta para ver se a gente consegue responder o máximo possível, porque vai ser impossível responder todo mundo. Muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp da Interativa, mas vamos lá, vamos tentar fazer esse ping-pong. Meu nome é Adriano, moro em Goiânia atualmente, mas posso dizer que represento o norte do estado. Pergunta para o candidato é a seguinte: a gente vê e nota uma semelhança quanto ao discurso do Lula lá antigamente, quando ele dizia ser muito duro em relação à corrupção, né? Que tinha muitos corruptos e que ele ia tratar de forma exemplar. Realmente tratou, tanto é que hoje ele está lá em Curitiba, né? A pergunta é a seguinte: qual que é a intenção do senhor quanto à Polícia Federal, quanto ao combate à corrupção, né? Vai ser mais dura ainda do que já tem acontecido? Vamos lá. Você sabia que eu fui citado no Mensalão pelo ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa? Não sei se você sabia, né? Como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Fui citado pelo delator Alberto Youssef Doleiro como um dos 3 deputados do meu antigo partido PP que não pegou dinheiro na Petrobras, tá? Eu fui o único em 2014 que, após entrar na minha conta via partido 200 mil da JBS Friboi, e naquele tempo ninguém falava em JBS Friboi, 2 dias depois consegui estornar esse dinheiro e peguei o dinheiro do fundo partidário para minha campanha naquela época. Então eu tenho de passado isso. Então, meu passado é esse. Eu tenho 7 mandatos de deputado federal. Nunca me arrolaram, me citaram de longe como ter participado, né, de qualquer ação em Brasília voltado para a corrupção. Bem, no tocante é isso aí. O segundo tempo dele, qual era? Polícia Federal. Você tem que falar. Eu tenho um filho que é policial federal. Preciso falar alguma coisa a mais? Tá? Eu tenho aqui eu tenho 2 pré-candidatos do meu lado, um é major do Exército, né? E outro aqui é um delegado que está do meu lado aqui. Eu preciso falar mais alguma coisa? Nós temos, e a Polícia Federal vai ajudar a gente a governar. Ou seja, vai ter que botar um medo em cima do pessoal, que aqueles que querem achacar o governo em troca de governabilidade vão ficar preocupados, que pode ser prego pela Polícia Federal. Parabéns à PF, em nome do meu filho Eduardo Bolsonaro, tá ok? Parabéns ao MP, que tem conduzido muito bem essas questões, ao nosso querido juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, e esse pessoal tá nos dando esperança de fazer um Brasil diferente. Eu confesso para vocês, nem eu sabia o tamanho da corrupção no Brasil depois, né, da Lava Jato e do Mensalão. Conseguiu responder em 1 minuto e 50 segundos. Vai ter que ser um pouco mais sucinto, André Rodrigues. Foram 2 perguntas ou 3 perguntas né? A gente entende que a pergunta foi um pouco longa. Deputado Luiz Inácio Lula da Silva e a sua legião de seguidores prontamente acusam a imprensa de querer dinamitar sua candidatura. Sim ou não? O senhor concorda com isso? Não, né? Naturalmente. Lógico que eles têm a dinamitar o tempo todo. É o tempo todo. Essa semana mesmo, né? O líder do governo, do PT, tá? Ele diz que eu me reuni com Aécio Neves, Henrique Fontana, com Aécio Neves e com o Alckmin para preparar o impeachment da Dilma. Eu nunca me sentei com Aécio nem com o Alckmin na minha vida.
Tá certo? O próprio Lula, em vários discursos, ele sempre cita meu nome, com Tudo bem, mas a imprensa trabalhando contra o Lula ou está apenas noticiando a verdade? Noticiando a verdade. Noticiando a verdade. Por outro lado, o senhor, quando acusado pela imprensa, o senhor e seu séquito de seguidores prontamente acusam a imprensa de querer dinamitar a sua campanha. Então seria isso a demonização da imprensa, a infeliz coincidência que une o senhor e Luiz Inácio? Você quer que eu responda qual fato? Não sei, por exemplo, quiser. A Folha de São Paulo diz que eu tenho uma funcionária fantasma em Angra dos Reis. Sim. Foi lá dia 10 de janeiro, não encontrou a tal da Valderice. É tão fantasma que nem lá tá. Não estava lá, sim. Daí eu liguei para a Câmara e mandei para a Folha uma cópia do boletim administrativo de 23 de dezembro do ano passado. E estava lá, a Valderice entrando de férias até o final de janeiro. Ela não estava lá. Não me interessa, nem tenho o direito de saber onde ela estava de férias. Até a Folha me acusou de ter uma funcionária fantasma. Eu estou dando um para você aqui. Diz que aquela mansão valia 10 milhões de reais. Eu fui lá, filmei e botei na internet. Quem quiser dar 500 mil agora, eu vendo e vou ter um baita do lucro. O André vai comprar. Vou ter um baita do lucro. É um bairro pobre que tem lá. E eu sempre gostei pela simplicidade das pessoas. Quer mais alguma acusação? Não, naturalmente. Mas o senhor acha mesmo que a imprensa está trabalhando contra a sua candidatura? Grande parte da imprensa, sim. Eu tenho um alerta a Bolsonaro. Parecido com o discurso dos petistas, mas né? É o seguinte, né? Mas eu me defendo com verdade, mas eu estou mostrando para você. Não agora, o triplex existe. O sítio de Atibaia existe. A minha mansão não existe. A imprensa diz que eu tinha 2 apartamentos da Barra que valiam 10 milhões de reais. Em 2015, faltou a Folha ir lá no Ministério Público, estava assinado pelo Rodrigo Janot, que eu fui acusado lá atrás disso aí, e ele escreveu que aqueles meus imóveis eram compatíveis com o valor de mercado à época. E a Folha não viu aquilo. É a mesma coisa, você quer comprar um apartamento agora em Copacabana por 100 mil reais? A princípio quer, né? Olha, eu queria. Eu vendo lá dentro Tabajaras. Todo dia você tem que botar lá um vidro à prova de bala, você vai morrer. Em Copacabana. Aí eu moro no Rio. O cara mora mal no Rio. Tudo no Rio de Janeiro é uma maravilha. Tudo bem, a imprensa está fazendo isso a mão de quem, deputado? Tem interesse, a grande mídia tem seus candidatos. Tá ok? Mas espera aí, você vê claramente a forma como são tratados os candidatos de acordo com o jornal Quem é o candidato da grande mídia? Diga. Quem é o candidato da Folha? Segundo, vamos lá. Segundo Hélio Gaspari, que ideologicamente deu nada me alinha com ele, a questão dos 4 fins de semana, publicou na sua coluna, a primeira matéria, que essa grande negociação que existe lá em Brasília, né? A intenção é o quê? É botar na mesa a questão do indulto para os corruptos da Lava Jato. Indulto você pega gente, vários partidos, não é só PT não. O meu ex-partido, vários, tá certo? E o único candidato que não assinaria indulto para eles é o Jair Bolsonaro. Quem escreveu isso foi Hélio Gaspari. Então, para os partidos que alimentam a imprensa com propaganda oficial, sim, você sabe disso que funciona dessa maneira. Tá? São bilhões por ano que se gasta com a grande mídia. Há esse interesse de qualquer um, menos Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Sistema Globo, quanto ganha de propaganda oficial? Se respeita a mídia técnica do Sistema Globo ou não? Não se respeita. Aí o resto da mídia toda é contra. Aí você vai o quê? Vai cortar a propaganda Não, oficial? você não precisa cortar. Pra que você anunciar que o Correio entrega a carta? Bem que é uma mentira, né? Além de ser o monopólio, só tem o Correio, é mentira. Em muitos locais do Rio de Janeiro não entrega a carta por questão de violência. Por que anunciar? É pra agradar A, B ou C? Não dá. Aí não dá, aí complica o negócio. Vamos com mensagens de ouvintes aqui, vamos tentar aquele ping-pong. Deputado, vou dar 40 segundos, dei 10 a mais. Vamos lá. Pessoal, muito boa tarde. Aqui quem fala é o professor Danilo Cunha. Eu queria perguntar pro pré-candidato Bolsonaro o que qualifica ele para um cargo de presidente da República depois de 25 anos no Congresso com um mandato totalmente inexpressivo. E que a principal pauta dele, que é a segurança pública, a situação mais caótica do país, o estado que ele representa. O que qualifica ele para ser presidente depois desses 25 anos aí de vida pública? Ainda bem que eu tive uma passagem caótica, segundo você. Se fosse de grande repercussão na mídia, eu estaria preso agora, com toda certeza, né? Os pessoal que ele diz que teve expressão no Congresso, tá? Meu estado... Ô professor, pelo amor de Deus, tu é professor. Eu não sou governador de estado, nunca fui secretário de estado, já fui sondado para isso no passado. Eu sou um entre 46 deputados federais. Então não é competência minha isso. Você quer que eu sozinho
aprove leis em Brasília, nesse sentido, não tem como aprovar, tá ok? Então ainda bem que a minha passagem foi desapercebida, segundo o professor. Agora, professor, tá ok? No tocante à corrupção, não dá nem para discutir, né? Então eu tenho sim condições de disputar eleições, até porque, com a vida pregressa da Dilma, sequestro, assalto a banco, tá? Qual do Lula? A não ser sindicato, quebra-quebra, mentir o tempo todo, angariar a simpatia da população, entre outros, não tem. Eu tenho dois cursos superiores, tá ok? E tenho a humildade e Deus ao meu lado. 1 minuto e 10 segundos a resposta aqui do deputado. Já melhorou já. Vamos lá, com mais pergunta. Boa tarde, Boa tarde. Aqui é José Renato, moro em Séries. Queria fazer uma pergunta pro senhor Jair Bolsonaro. Simples pergunta, se ele é a favor ou contra o foro privilegiado. Porque se a pessoa é íntegra e não tem nenhum nome, o nome dele não é sujo, para que ele ter foro privilegiado? Eu acho que isso é só para encobrir algumas falcatruas seja deputados ou senadores ou ministros, né? A pessoa que tem um foro. Então eu queria saber se ele é a favor ou contra. Obrigado. Olha, a melhor coisa para você decidir o foro privilegiado é depois do Supremo decidir se poderá, após a condenação em segunda instância, o elemento ir para a cadeia ou não. Porque olha só, se você casar o fim do foro privilegiado com a prisão em segunda instância deixando de existir, ele vai para a última instância, o que acontece? Hoje em dia, um deputado federal, como o meu caso, né, o delegado Valdir está do meu lado aqui, nós iremos diretamente para o Supremo Tribunal Federal, última instância. Se você acabar com o foro privilegiado, nós vamos para a primeira instância. Da primeira até chegar à última, que é o mesmo Supremo, que eu já podia estar lá há muito tempo, leva 30 anos. Assim sendo, esse casamento aqui não vai dar certo. E outra coisa, por favor, dizem que toda unanimidade é burra. Eu não quero citar nome aqui. O pessoal deve conhecer muita raposa no Senado, né? Passou por unanimidade lá. O pessoal não começa a entender que tem algo errado. Eu sou favorável, sim, ao fim do foro privilegiado, mas com a manutenção da prisão em segunda instância. Se você botar a prisão para a última instância, o fim do foro privilegiado vai ajudar os corruptos. 1 minuto e 6 segundos. Melhorou mais um pouquinho, deputado. Até a última. O senhor que é morador do Rio de Janeiro é a favor da intervenção federal? Se o senhor for eleito presidente, o senhor vai manter a intervenção? Olha, eu votei favorável ao decreto de intervenção por ser menos ruim, tá? Você não pode. O Temer resolveu na madrugada com o pessoal dele a intervenção de quarta para quinta-feira. O próprio comandante militar do Leste ia chegar de férias, sabia de nada. O comandante do Exército foi avisado na madrugada que ia ter essa questão. A intervenção política, isso aí. Mantém ou proporia numa condição. Retaguarda jurídica, não só para o pessoal das Forças Armadas, bem como os policiais civis e militares. O que é retaguarda jurídica? Cumpriu a missão. Matou 1, 2 ou 3 com 1 ou 50 tiros, ele responde, mas não tem punição, tá ok? Tem que ser dessa forma. Afinal de contas, a bandidada lá tá com um fuzil na rua. E nós não queremos entregar a vida das pessoas de bem, que são os homens da segurança, para, após uma missão, o delegado Valdir, vamos supor que tá lá, matou um vagabundo com 3 tiros, vai ser condenado por excesso. Eu quero que o delegado Valdir, acabou a missão dele, matou com 3 ou com 10, seja condecorado e não processado. Aí sim, eu botaria a intervenção e vai depender isso, obviamente, né, do Congresso aprovar essa proposta nossa. Deputado, o filho do senhor, também deputado, Eduardo, ele foi acusado recentemente de ameaçar de morte uma mulher, uma jornalista, através de um aplicativo de mensagens, e disse que ela devia ter apanhado mais para aprender. O senhor já puxou a orelha do seu filho às vésperas de uma eleição, ou o senhor acha que hoje em dia ameaçar as pessoas de morte rende voto e ibope? Essa ameaça que você diz aí, tá, nós já fizemos no gabinete simulações, qualquer um faz aquela ameaça. Você conhece a Patrícia Leles? Não conheço. É que tá acusando... Sim, é a jornalista lá. Aqui já tem outro caso também anterior, né? Outros. Ela acusou o Feliciano de estupro. Eu sei disso. Tá ok? Ele foi absolvido. Ela acusou um empresário, um tempo atrás também, da mesma coisa. E o filho do senhor anunciou que estava namorando com ela? O empresário provou na justiça, com laudos psiquiátricos, que ela sofre de mitomania. Opa. Ela vive de mentiras. Tá ok? Então essa mulher tem esse passado. Ela acusou há pouco tempo e mostrou a cara toda roxa, com maquiagem, obviamente, né? Que havia sido agredido pelo deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro. Essa é essa mulher.
Essa mulher. E o filho, mas o filho do senhor chegou a postar nas redes sociais, estava namorando com ela? Outra coisa, ela postou, agora vai uma boa, olha pra minha cara aqui. Ela postou que namorou meu filho por 3 anos e meio. Por que não apresenta uma foto na praia? O meu filho vai namorar 3 anos e meio, uma pessoa não tem uma foto comigo? É porque a imprensa soltou que o seu filho anunciou nas redes não, sociais. Ela que falou isso aí, ela botou na rede social, nós temos conosco lá. 3 anos e meio sem uma fotografia, sem nada, e diz que abortou do meu filho também. Olha, se quiser, eu apresento ela pra você. Quer ou não? Ela quer popularidade. Mas então é mentira. O seu filho não digitou aquelas mensagens, não ameaçou de morte. Não, né? Não. Olha, reparou que o mesmo dia que eu fui denunciado, ele também foi? Que bacana, hein? Inclusive contra mulheres. Ameaçando a mulher. Aquele papinho sempre que eu sou contra a mulher. Aquele papinho de sempre. Não tem como prosperar isso daí. Meu filho pode errar um dia. Se errar, eu dou um cacete nele. Pode ter certeza disso. Isso é mais uma mentira que eu tô provando pra você aqui a vida pregressa dessa mulher. É a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar te acusar de um negócio qualquer de tráfico. Ó, tá de sacanagem, né? De consumo até vai lá, mas de tráfico. 17h49, ouvinte no ar. Boa tarde, meu nome é Yuri Leão e eu queria saber do pré-candidato o que ele acha da questão das demarcações das terras indígenas. Tudo bem. Não respondi não. Olha, o Yuri, em 92, governo Collor, começou a demarcação da reserva indígena Yanomami. É uma área que tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Eu entrei com um projeto de decreto legislativo contra essa portaria naquela época. E desde aquela época eu brigo contra isso. Porque no final do governo Sarney foi proposto, então, as demarcações de terras indígenas por ilhas estavam sendo feitas dessa maneira. No governo Collor mudou completamente isso. Hoje nós temos uma área maior que a região sudeste. Olha só, a região sudeste, hein? Você pega São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como terra indígena. O índio não tem como fazer lobby. Isso é pressão de fora do Brasil. ONGs, essas grandes terras, riquíssimas de subsolo, mais cedo ou mais tarde, poderão se transformar em novos países no Brasil. É aquela política de dividir. E o Brasil está sendo desfacelado nessa questão. E eu, por ter dito lá na Hebraica que comigo não teria mais 1 centímetro demarcado como terra indígena, a senhora Raquel Dodge me processou, me denunciou no Supremo Tribunal Federal por agredir indígenas. Ou seja, eu não posso mais discutir questões nacionais no Brasil. 17h51. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor parte da premissa de que bandido bom é bandido morto. Nesse sentido, se o senhor ganhar para presidente, o senhor planeja destruir Brasília? É uma boa ideia, né? Uma bomba de nêutrons, né? Só no parlamento. Comigo e o Valdir fora. Tá okay? Olha, esse bordão não é meu. Bandido bom, bandido morto, não é meu. Você não me vem usando isso. Isso pertence ao deputado estadual Sivuca do Rio de Janeiro. Agora, entre um policial morto e um bandido morto, eu prefiro o bandido morto. E ponto final. Tá ok? Agora, destruir Brasília, a sugestão é tua, não é minha não, hein? Deputado Jair Bolsonaro, é uma pergunta que era uma resposta clara, objetiva, suficientemente declarada, sobre a questão patrimonial do senhor levantada pela Folha de São Paulo. Por quê? Na visão da Folha de São Paulo, não estou falando que essa é a minha opinião, o patrimônio do senhor não condiz com o valor dos subsídios recebidos pelo senhor como deputado, né? Então, o que o senhor tem a dizer quanto a isso? É muito fácil. Vale mais a Folha de São Paulo ou um parecer, uma decisão do senhor Rodrigo Janot assinado por ele na mesma questão? Eu falei agora há pouco isso aqui. Se eu tivesse mais cedo na rádio, eu faria essa pergunta pra gente. Mas já respondi isso aqui. E a Folha de São Paulo pega o patrimônio de mais 3 filhos e bota lá, patrimônio de Bolsonaro, 15 milhões de reais. E eles avalizam, inclusive, os meus imóveis. Um dos avalizados era uma mansão em Angra do Reis. Estou vendendo por 10 vezes a menos o valor anunciado pela Folha de São Paulo. Pergunta rápida pro deputado Henrique, muito rápida. Todos sabemos que o senhor é amantíssimo do regime militar que se instaurou no Brasil de 64 e 85, mas o que mais dá saudade no senhor como cidadão daquele período vistoso de tortura, censura e prosperidade? Olha, eu quero desafiar. Saindo daqui, vamos sair às ruas, vamos pegar quem tem cabeça branca, mais de 60 anos de idade, e perguntar como era naquela época. Que ditadura é essa, né? Onde você tinha direito de ir e vir? Você podia sair e voltar do Brasil que bem entendesse. Os jornais não podiam publicar aquilo que queriam, o senhor sabe disso, né? Olha só, em ditadura só tem um jornal. Qual é o jornal de Cuba? É um só, o tal do Grama. Tínhamos um montão aqui. A Rede Globo, a TV Globo nasceu em 65. Você já ouviu falar do Pasquim?
É um jornal fundado por Paulo Francis, Milô Fernandes, Fausto Wolff. E teve um momento em que foram todos encarcerados, todos os jornalistas, as mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro, encarceradas todas ao mesmo tempo. Todo mundo ganha de média 25 mil líquido por mês da viúva por causa de alguns dias na cadeia, Como né? é que é? Todos eles, quase todos eles, quase todos eles ganhando 25 mil, é conhecido como Bolsa Ditadura. Não, Pô, como é fácil. Não foram torturados, Outra não, nesse coisa, caso específico, deputado. Nas mas ditaduras, eles não podiam publicar aquilo que queriam. Você não acha isso peraí. crime odiento? Nas ditaduras, os jornalistas são mortos. Me aponte um grande jornalista cubano. Me aponte um grande jornalista cubano. Falar de Vladimir Zog? Não. Peraí, para. Deixa eu complementar. Rapaz que morreu Deixa outro eu complementar. Morre mais de 20 jornalistas por ano no Brasil atualmente. Vocês estão lembrando de um no período militar. Pois é, mas não é o Estado que manda matar, deputado. De 20 anos, morreu um que, inclusive, suspeita que ele praticou suicídio. O Herzog é enforcado de joelho. Primeira vez. Olha só. Teve há pouco tempo em Goiânia, há poucos anos, pegaram aqui um cara aqui em Goiânia aqui, que praticava um tráfico de menores, ok? Sim. Foi preso. Amanheceu morto e um metro e meio enforcado, a mesma situação. Então esse cara daqui de Goiânia aqui, ele foi suicídio, é que a imprensa deu o local. O do Herzog, execução. A mesma coisa aconteceu na cidade satélite de Brasília, exatamente um elemento para ser enforcado a 1,5 metro de altura, tá certo? Agora, você pode ver, me aponte um jornalista, já que o PT fala tanto em democracia, tanto em direitos humanos, tanto falava em liberdade de imprensa, me aponte um jornalista, colega teu cubano, por favor. Não. Me aponte, por favor. O senhor insiste em comparar a imprensa brasileira e a imprensa cubana. Mas é logo, esses grandes jornalistas, todos defendiam Fidel Castro. Todos eles defendiam. Tanto viviam curtindo férias em Havana. Entre uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda não há diferença nenhuma. Mas onde houve ditadura de direita no Brasil? Não houve, né? É só alucinação nossa. Mas onde houve? Razão, olha só. Verdade. Há pouco tempo eu convidei uma colega tua. O Estado de São Paulo saía com receita de bolo. Se eu acho que isso não é censura. Você viu o que foi censurado? Você viu o que teria hoje? Tá, não tá aberto? O que é que são coisas que seriam censuradas? Eles te botaram o que foi censurado? Parece óbvio, não? O que aconteceu? Você sabia que havia sequestro naquela época, né? O Gabeira mesmo já sequestrou, Frank Martins, dizendo que ia executar o embaixador americano em cativeiro. Então, naquela época, não tinha celular, não tinha até o telefone, você tinha problema. Eu morei em Nioque, Mato Grosso do Sul, em Eldorado Paulista, São Paulo, só tinha um telefone público. E de acordo com o tipo de jornalista, o nome dele, de acordo com a palavra-chave no editorial, era para executar aquele elemento. Então, naquele dia, não saiu matéria, 2 dias depois podia sair. E daí os caras, tem depoimento, você vai no YouTube, você vai encontrar jornalista que fala o seguinte: nós publicávamos receita de bolo de sacanagem. Mas vem cá, deputado, teve eleição de 64 a 85? Foi presidente? Não, né? Então foi ditadura. Então vamos lá, óbvia, né? Você acha que a eleição de Tancredo Neves foi democrática? De Tancredo Neves? Me responda aí, por favor. Foi eleição indireta. Não, peraí, foi democrático? Foi democrático. Foi, tudo bem. Quem elegeu o Tancredo Neves foi o parlamento. Então quem elegeu? Castelo Branco, Corte Silva, Médici, Gás e Figueiredo. Parlamento elegeu todo mundo. O parlamento que arma na cabeça. André, escuta. Eu nunca vi um militar armado dentro do parlamento brasileiro. Nunca. Nem na porta. Você sabe o que é parlamento fechado? O que é uma fábrica de salsicha fechada? Não fabrica salsicha. O parlamento fechado não fabrica leis. As leis daquela época, nos 10 meses, 3 oportunidades, 10 meses fechado, não fabricava leis. As leis eram decreto-leis. Eu cheguei em Brasília em 91. Ao longo desse tempo todo, né? Agora mudou há poucos anos. Nós ficamos mais de 10 anos fechados por medida provisória. A medida provisória trancava a pauta. Não se produzia salsicha em Brasília. Mas você pega medida provisória e pega decreto-lei e vê a qualidade. Você vai ver até a qualidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pegue os ministros do Supremo Tribunal Federal do período militar e pega o de agora. Vê a qualidade deles. O senhor me convenceu. Garrados Azul, Médici foi o grande democrata da história desse país. Nós vamos com a última pergunta aqui do ouvinte e depois tem a participação de José Luiz também. Então, sobre programas sociais. Última pergunta do ouvinte. Boa tarde, Jair Bolsonaro. Aqui é o Lucas. Eu queria saber o que você acha desses programas sociais que tem no Brasil. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. No meu modo de pensar, são bons programas, porém mal administrados. O que você pensa sobre isso? Minha Casa é Minha Vida. O que eu faria? Extinguiria o Ministério da Cidade.
pegaria o dinheiro, mandaria diretamente para a prefeitura. A prefeitura, juntamente com os seus secretários, com a sua Câmara Municipal, com os seus munícipes, decidiriam o que fazer e onde fazer no tocante à casa, inclusive no tocante à qualidade. Você resolve esse problema. Projetos sociais tem que ser por um tempo. Você não ajuda, eu não ajudo o meu irmão eternamente, a não ser que ele seja uma desgraça, né? Tá com um problema que não pode trabalhar, tá? Projetos sociais é a mesma coisa. Quanto mais dentro do programa social, melhor para a esquerda do Brasil. Eles querem, para eles tá muito bom ter um cidadão, um pobre cidadão, né? Que eles não dão, nunca deram educação, ter numa mão o cartão do Bolsa Família, no outro título de eleitor. Para eles tá muito bom. Então, esses programas sociais têm que existir, sim, mas tem que combater a corrupção, combater a fraude e obrigar o elemento a se preparar para sair do programa. E ponto final. Deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, José Luiz novamente, mais uma vez, para agradecer a sua presença aqui na Rádio Interativa. Embora não concorde com muitas das suas colocações, essa é a beleza da democracia. A gente abrir espaço para o contraditório, para a divergência, para o debate. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso no Brasil, com maturidade, a gente vai conseguir amadurecer muito a nossa democracia. Muito obrigado mais uma vez pela presença e foi uma bela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz aqui. Estou com 2 colegas do meu lado aqui, o delegado Valdir, o Major Forças Especiais Vitor Hugo, meu colega do Exército, 2 pré-candidatos aqui, estou muito feliz. Muito obrigado, eu estou agora partindo, né? Porque eu estou tendo orgulho agora de ter um sangue meu aqui no estado de Goiás. Um sobrinho meu, filho do meu irmão, que também é capitão do Exército, vai receber daqui a pouco o espadim na academia da Polícia Militar. Então, estou indo lá para dar um abraço ao meu sobrinho, desejar muita felicidade, muita sorte, tem que ter sorte também, fé em Deus, para que ele possa bem trabalhar aqui no estado de Goiás. Abraço, Zé Luiz. Palavra dada, palavra cumprida. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Jair, deputado Valdir Soares. Obrigado a todos os ouvintes. Pedir desculpa aos ouvintes que, infelizmente, impossível responder 1%, né, de todas as perguntas que chegaram, centenas de mensagens. A nossa live no Facebook batendo recordes aqui com mais de 3 mil usuários simultaneamente. A gente vai pro intervalo e na volta o DQD com a mesa de sexta-feira. Já chegou o CD Independência, o melhor do rock nacional dos anos 80 e 90. Só os clássicos. Este CD não está à venda. Você só descola o seu participando das promoções da Interativa. CD Independência, porque a batida é nacional. Interativa. Da janela do trabalho, o sol vai embora. Quando você vai pra casa, a noite está lá fora. Entre tantas paredes, mal a lua você vê. Seu filho quer brincar e você liga a TV. Para com isso, desce do parque. A vida